Olá, alunos do 8º ano, eu sou a professora Júlia de Matemática, essa é a nossa aula de número 71. É a segunda parte do nosso estudo sobre regra de 3 composta, então se você não viu a primeira parte, eu recomendo que você assista. Lá a gente estudou passo a passo de como resolver uma regra de 3 composta. Hoje a gente vai trabalhar mais com exemplos, tá certo? A gente vai resolver mais alguns exemplos. Então, nosso objetivo vai ser resolver e elaborar problemas envolvendo regra de 3 composta. Nossos materiais para hoje: caderno, caneta, lápis e borracha, caderno e caneta para vocês fazerem as anotações e o lápis e a borracha para resolverem os exercícios depois. Então vamos só relembrar quais são os passos que a gente precisa seguir para resolver uma regra de 3 composta. Então olha, primeiro passo: separar as grandezas em colunas de mesmo tipo. Então olha só, eu preciso separar as minhas grandezas para eu ter uma organização. E com essa organização vai me facilitar muito na hora de eu resolver. Então a ideia aqui é separar cada grandeza em uma coluna para que a gente consiga fazer essa relação e estabelecer corretamente a proporção para calcular o valor que a gente deseja encontrar, tá certo? O segundo passo: identificar quais grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais em relação à grandeza incógnita. Então aqui a gente vai fazer aquela análise que a gente já fazia na regra de 3 simples, né? Analisando as duas grandezas com relação à nossa incógnita. Então, aqui a gente vai trabalhar sempre de pares nas nossas grandezas. Pode ser que eu tenha mais de duas, né? No caso, uma regra de 3 composta estabelece que eu tenho mais de duas. Então, mas eu vou separar de duas em duas para fazer essa análise, ok? E o terceiro passo, eu vou montar a proporção e resolver a equação. Então, vamos acompanhar os exemplos para a gente resolver isso juntos, ok? Número 1. Um trator, ao ser puxado por 5 homens durante 20 minutos, percorre uma distância de 120 metros. Em quanto tempo o mesmo trator percorrerá a distância de 150 metros ao ser puxado por 4 homens? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que montar é as nossas colunas com cada grandeza. Então, vamos começar. Temos ali um trator ao ser puxado por 5 homens. Então, a gente tem quantidade de homens que vão puxar o nosso trator. No caso aqui, são 5, certo? Durante 20 minutos. Então, aqui eu tenho os minutos, durante 20 minutos. E por último, ele fala em uma distância de 120 metros. Então, por último, a gente está trabalhando com metros aqui, distância no caso, né? Eu posso fazer aqui para ficar mais fácil. Aí ele vem falando assim: em quanto tempo o mesmo trator percorrerá a distância de 150 metros, então são 150 metros, com 4 homens. Então aqui vai o homens, ele quer saber quanto tempo, vai o X ali nos minutos, ok? Então olha só, aqui no slide a gente tem uma organização um pouquinho melhor, né? Tem uma tabelinha aqui estabelecendo cada uma das grandezas. Olha só, inicialmente vamos organizar as grandezas envolvidas no problema em colunas. Nesse caso, temos a quantidade de homens aqui, temos o tempo em minutos e a distância em metros. Percebam que quando a gente faz no caderno, eu não preciso escrever quantidade de homens, não preciso escrever tempo, distância, eu posso já utilizar a minha unidade que eu estou utilizando no problema, tá? Claro que a grandeza não é metros, a grandeza é distância, mas eu estou trabalhando com essa distância em metros, o que me ajuda a resolver o problema e ficar menor, né? Para escrever tudo isso daqui no caderno, eu sei que dá um trabalhinho. Então, fazer essa tabela, resolvendo bem certinho, e aí a gente vai começar a nossa análise. Lembram que a primeira coisa que eu tenho que fazer é estabelecer uma flecha na nossa grandeza que tem a incógnita. Então, aqui a grandeza que tem a incógnita, eu escolhi colocar a flecha para cima, certo? Lembram que a prof falou: essa flecha não tem relação nenhuma com os valores, tá? Ela serve como parâmetro para eu fazer a análise das grandezas. Eu escolhi colocar a flecha para cima, poderia ter colocado para baixo, não faz diferença nenhuma, ok? Só que na hora de fazer a análise eu vou ter que vou utilizar essa flecha como parâmetro, como guia para eu marcar as outras grandezas, tranquilo? Então, vamos relacionar as grandezas tempo e distância. Então, vamos ter que pensar. Tempo e distância. Aqui. Tempo e distância. Vamos ignorar a quantidade de homens por enquanto, tá certo? Então, tempo e distância.
eu vou ter que pensar, gente. Nessa análise é pensar mesmo, imaginar a situação acontecendo. Então, se eu aumento a distância, o tempo que eu vou levar para percorrer essa distância também aumenta, né? Se eu tiver... Aqui a gente está estabelecendo que eu continuo na mesma velocidade. Imagina que eu estou caminhando. Se eu vou caminhar por 1 quilômetro e depois eu quero caminhar 2 quilômetros, eu vou levar mais tempo ou menos tempo para caminhar mais? Vou levar mais tempo, né? Então, se eu aumento a distância, eu aumento também o tempo que eu vou levar para percorrer essa distância. Então, eu posso dizer que as duas grandezas, tempo e distância, né, nesse caso, são diretamente proporcionais. Ou seja, aqui a flechinha precisa ir para o mesmo lado, ok? Se elas são diretamente proporcionais, as flechas precisam apontar para o mesmo lado. Tranquilo? Se eu tivesse estabelecido que a flecha ia para baixo, eu teria que colocar outra flecha para baixo. Então, assim, gente, grandezas diretamente proporcionais, a flecha tem que ir para o mesmo lado, ok? Então, agora, eu já tenho essa relação, vamos relacionar as outras duas grandezas. Grandeza, quantidade de homens e tempo. Então, eu vou sempre analisar uma grandeza com relação àquela que eu tenho a incógnita. Eu relacionei antes essa daqui com a da incógnita, que é o tempo. Agora eu vou relacionar a quantidade de homens com o tempo, ok? Então, vamos pensar de novo. Quanto maior a quantidade de homens puxando o trator, menos tempo eu vou levar, né, para fazer esse trabalho. Então, mais homens me resolve o serviço em menos tempo. Percebam, uma aumenta e outra diminui. Quando a gente tem grandezas em que uma aumenta e a outra diminui, a gente tem grandezas inversamente proporcionais. Então, aqui eu posso dizer que as grandezas, quantidade de homens e tempo, são inversamente proporcionais. Então, a minha flecha tem que ir no sentido contrário dessa aqui que eu tinha estabelecido, certo? Então, contrário agora, vai no sentido contrário, que é o que o prof fez aqui, certo? Agora, eu consigo montar a proporção com relação a esses valores que eu estabeleci aqui. Então, vamos lá. Eu vou montar a proporção. Primeiro que eu tenho que colocar, lembram? Aquele que tem a incógnita. Então, a que tem a incógnita vai começar aqui, desse lado do igual, do jeito que ela estava, 20 sobre x, ok? Coloquei ela ali. E aí, o igual. E aí, eu vou ter a multiplicação das outras duas grandezas, né? Das razões das outras duas grandezas. E aí, eu posso começar com qualquer uma das duas. Começar com quantidade de distância, pode ser, ou quantidade de homens. 5 sobre 4, essa seria a proporção que eu teria que montar. Porém, a minha flecha está invertida. Elas são grandezas inversamente proporcionais. Eu preciso inverter essa razão aqui. Então, eu vou ficar com 4 sobre 5, certo? Eu vou até fazer de outra cor. Ó, 4 sobre 5 precisa ser invertido, porque eu tenho que elas são grandezas inversamente proporcionais, ok? E aí eu vou multiplicar pela minha outra grandeza, que é grandeza distância, 120 sobre 150. E ele continua 120 sobre 150, porque a minha flechinha está exatamente para o mesmo lado da que estava da incógnita. Então, continua do jeito que estava, 120 sobre 150. Certo? Percebam que aqui a prof fez a mesma coisa, eu só escrevi o 4/5 depois, não faz diferença, tanto faz para multiplicar ali. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, gente, essa é a parte mais importante. Saber analisar o problema, as grandezas que o problema te estabeleceu e também saber analisar se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Sempre em relação à grandeza que tem a incógnita. Tranquilo? Estabelecer a proporção, agora é só eu calcular. Ó. Aqui, pelo fato da minha flechinha estar invertida, ela vai ser uma fração inversa. Tranquilo? Vou resolver isso daqui, que essa é muito simples. 120 vezes 4 dá 480, 150 vezes 5 dá 750. A partir do momento que eu tenho essa proporção aqui, eu faço a multiplicação cruzada, e aí eu vou ter 480 vezes x igual a 20 vezes 750. 480x é igual a 15.000. E aí eu tenho que x é igual a 15.000 divididos por 480, o que me resulta em 31,25, certo?
Não é obrigatório que a resposta seja um número inteiro, tá? Ela pode ser sim um número decimal, pode ser um número fracionário também, não tem problema, ok? Então, o trator vai levar 31,25 minutos. Aí que é uma parte interessante, olha só. 31,25 minutos. Aí você vai me dizer, é 31 minutos e 25 segundos. Não, né, gente? Eu tenho que transformar esse 25 segundos ali, 25 minutos, perdão, 0,25 minutos em segundos, que na verdade são 15. Olha só, a gente pode usar uma regrinha de 3 simples para fazer esse estabelecimento. Eu estou querendo transformar minutos em segundos, certo? Eu tenho que 1 minuto é 60 segundos e eu quero descobrir quanto que vale esse 0,25, né? Quero descobrir. Então, eu vou utilizar uma regra de 3, simples, né? Aqui a gente nem precisa fazer análise de grandeza, mas eu posso fazer. Quanto mais minutos, mais segundos eu vou ter, meio óbvio, né? Então, eu tenho grandezas diretamente proporcionais. Multiplico o cruzado, vou ficar com 1x igual a 60 vezes 0,25. Para quem não se lembra, 0,25 é 1/4, né? Então, seria mais ou menos como se eu tivesse 60 divididos por 4, que me resulta em 15 minutos. Perdão, 15 segundos. Então, a resposta dessa pergunta é 31 minutos e 15 segundos, ok? O 31,25 minutos é 31 minutos e 15 segundos. Para calcular esse 15, a gente utilizou regras de 3 simples. Bem tranquilo de fazer. Então, vocês poderiam escrever assim na resposta, olha só. 31,25 minutos ou 31 minutos e 15 segundos, certo? Então, para calcular corretamente, você pode utilizar a regra de 3, tá? A regra de 3, gente, ela pode ser aplicada em muitas coisas, em diversas resoluções de problemas. A parte mais importante é vocês saberem fazer a análise correta de cada um desses problemas, né? Como a prof falou, não é só sair resolvendo. Então, a parte importante aqui, a parte mais difícil, no caso, não é resolver a equação. Não, a parte mais difícil é você fazer a análise do problema, fazer a análise das grandezas e aí montar a proporção corretamente, tá? Então, não tenham medo de usar as flechinhas. As flechinhas são muito importantes para facilitar o teu cálculo. Vai facilitar com que você estabeleça se as grandezas são inversamente ou diretamente proporcionais. Não esqueçam, essa flechinha aqui na regra de 3 composta não está relacionada com valores, ela serve como um guia para as outras grandezas. E aí você estabelece a flechinha que você quiser. Grandezas diretamente proporcionais terão a flecha para o mesmo lado que você estabeleceu. Grandezas inversamente proporcionais tem que ter a flechinha colocada para o lado contrário do que você estabeleceu, certo? E aí, na hora de montar a proporção, as flechinhas que estiverem ao contrário do que você estabeleceu devem ter a fração de razão invertida, ok? É bem simples de fazer, só que demanda um pouco de análise e um pouco de tempo. Vocês precisam pensar com calma nas situações que estão acontecendo ali, ok? Eu espero que tenha ficado claro, né? Essa é a nossa segunda parte dessa aula de regra de 3 compostas. Na primeira parte, a gente teve um passo a passo bem detalhado, tivemos um exemplo também, e aqui a gente teve mais um exemplo para deixar esse conteúdo bem fixo, né, na mente de vocês, gente, para vocês ficarem bem cientes de como resolve esse tipo de problema matemático. Regra de 3 é algo que vocês usam bastante na vida de vocês. Geralmente a gente usa mais a regra de 3 simples, mas vocês precisam também saber utilizar a regra de 3 composta, tá certo? Eu espero que tenha ficado claro e eu encontro vocês na nossa próxima aula, então.